Família, aqui nessa maquete a gente vai dar continuidade, tá bom? Daquela outra maquete que foram os blocos, essa que aparece para você. Você lembra que a gente mencionou os blocos? Bloco 1, bloco 2, bloco 3, explicou um pouquinho ali bem superficial sobre os blocos. Aqui a gente já vai massificar um pouquinho, porque trabalhando o bloco por bloco, você que está começando, principalmente com fonte chaveada, o entendimento é muito mais proveitoso. Então observa o seguinte, inicialmente aqui eu vou inclusive montei um pequeno arranjo para me simular o chaveamento, tá? Simular aqui o chaveamento do nosso transformador chope. Como que funciona esse chaveamento? Só para simplificar. Ó, eu vou mencionar nessa sequência, observa, ó, a etiqueta que vem para cá, ó, primária, aqui vem aqui, tá? E volta aqui, ó, fazendo isso aqui. Aí finaliza aqui no nosso transformador chope, observa. O último componente aqui é o nosso transformador chope. Só para dar uma clareada no que a gente tinha explicado naquele bloco, nos blocos, na verdade, naquela primeira maquete, que foi o seguinte: para você entender de uma vez por todas a questão da fonte chaveada. Se você entender isso aqui da forma que eu vou passar, e quando eu montar aqui um arranjo onde a gente vai estar simulando a fonte chaveada, fazendo o chaveamento, tá? Você vai passar para um outro nível. A fonte chaveada, tudo ocorre a partir daqui, ó, a partir da ponte retificadora aqui, ó, exatamente. Porque na verdade, você observa aqui que eu tenho um soquete de entrada, tá? Aqui, ó, 127 ou 220. Vamos trabalhar em 220. Então aqui entra a tensão que vem da tomada da tua casa. Exatamente aqui através daquele cabo de força, né? Através do chicote. Entrou aqui, ó. A gente só vai fazer o caminho e depois vou explicar isso aqui. Quando ela entra aqui, ó, entrada de AC 127 ou 220. Vamos trabalhar em 220. Quando ela entra aqui, ela passa em série com o fusível. Porque o fusível é uma proteção. Ok? Se houver um curto para cá, aqui para frente, o fusível ele vai abrir, então já passa pelo fusível. O próximo eu tenho um varistor. O varistor trabalha em paralelo, ok? Ele trabalha em paralelo com quem? Com fase e fase. Por que ele trabalha em paralelo? Porque se houver uma alteração na rede elétrica, vamos imaginar que a tensão aqui saiu de 220 para 400 volts do nada. Quando faz isso, entra em curto, ó. Entra em curto, o varistor vai entrar em curto. Entrando em curto, ele força o fusível a abrir, ok? Então ele é proteção. Mas na frente eu tenho um capacitor X, tá? Lembrando que os filtros de linha, no geral, você tem capacitor X, capacitor Y, etc. Faz parte do filtro de linha. Eu tenho aqui capacitor, eu tenho aqui bobina. Isso aqui nada mais, nada menos que um indutor, né? Aqui na frente eu tenho termistor. Ó, termistor, ok? Aí, vindo aqui, ó, eu tenho quem? Capacitores. Também trabalha na parte de filtro de linha, capacitor. O próximo componente aqui é uma ponte de diodo. Tá? Internamente eu tenho como se fosse 4 diodos desse aqui, ó, internamente. Tá? Então esses 4 diodos nesse encapsulamento. E eu vou estar mostrando para vocês na prática como que a gente pode montar, tá? Aqui, ó, entrada de AC, saída já aqui, ó, positivo e negativo. A gente vai montar um circuitinho bem básico para você entender na prática como que funciona, como que você vai medir, como que sai de alternada para contínua, por que que aqui eu tenho 220, por que que aqui eu tenho 300 e poucos volts, por que que existe, a gente já assistiu nas aulas anteriores, por que que tem essa tensão a mais aqui no capacitor? O capacitor, ele armazena, né? Então ele armazena e dependendo da referência do capacitor, ele vai armazenar muito mais que 300 volts aqui. Então ele depende muito da entrada, o que entra aqui reflete aqui com uma alta, né? Você tem uma tensão muito maior no capacitor. Isso tem um objetivo principal aí. Vou estar mostrando. Aqui, por exemplo, a fonte. Quando eu tenho na minha fonte, né? Fonte chaveada, eu tenho aqui a minha ponte retificadora. Isso aqui já é um divisor, né? A partir daqui da ponte retificadora, eu já tenho mais e menos, ou seja, eu tenho polaridade. Você vê que passou aqui tudo alternado. Tudo aqui é alternado, tudo, né? Tudo é alternado. Até aqui, ó, até no meio da nossa ponte, ó, no meio da ponte aqui, alternada. Saindo aqui eu já tenho positivo e negativo. Pronto, eu já tenho polaridade. A partir do momento que eu tenho polaridade, né, aqui, ó, ponte retificadora no primário AC, questão de corrente alternada. Eu já tenho aqui um capacitor. Tá? Esse capacitor, ele é fundamental
exatamente depois da ponte retificadora, né? Para compensar aquela queda que a gente tem, porque se você observar esse gráfico aqui, ó, já estou dando mais uma pincelada na aula anterior. Se você observa esse gráfico, olha só, a alternada, quando é alternada aqui, ó, saindo daqui até aqui na entrada da ponte, eu tenho nesse formato, ó, eu tenho o sinal dessa forma, ó, positivo, negativo, negativo. Ah, Júlio, mas não é alternada? Sim, mas somente a alternância dela aqui, ó, ela alterna em determinado tempo entre positivo e negativo. Ok, aqui é alternada. Quando passa pelo retificador, tá, a gente já tem esse tipo de sinal. Tá vendo aqui, ó? Ela vai lá em cima e tem queda, vai e tem queda, vai e tem queda. Por que que isso ocorre? Por causa ainda do primário, porque é alternada. A alternada passou aqui, só que aqui já retificou. Tá? Mesmo retificando, eu tenho esse tipo de sinal. Ó, ela sobe e desce, ela sobe e desce, ela sobe e desce. Então já tem um capacitor aqui, tá, com uma tensão muito maior que a tensão de entrada, né? Você vê que a tensão de entrada é 220, aqui já dá 300 volts, 300 e pouco, depende muito da entrada. Às vezes você tem 90 volts aqui, você vai ver aqui, você tem 90 volts na entrada, né, se for em 127, e você vai ver aqui não tem uns 170, você vai ter 155, etc. Então, a tensão do capacitor depende muito da referência dele, tá? A referência de tensão, porque ele vai se carregar, né? E da tensão de entrada também. Mas foca no seguinte, vamos focar no capacitor. Como o capacitor tem uma tensão muito maior, ele consegue armazenar a carga aqui, ele faz o quê? Na hora que dá essa, tenta cair aqui, ó, ela já pega, ó, tenta cair, então ela já aproveita a tensão armazenada do capacitor. Quem vai garantir que ela fique mais linear aqui exatamente é o capacitor, tá vendo? Você vê que ele está compensando. Ele faz isso aqui. Dependendo do capacitor, dependendo da capacitância, dependendo da tensão do capacitor, esse aqui pode ser muito maior, né? Pode ficar muito mais linear. Então você vê que o capacitor está garantindo isso aqui, ó. Ele está garantindo que não haja essa queda tão brusca aqui, ó. Pronto. Só uma explicação básica que a gente já tinha explicado na aula anterior. Aí quando chega aqui, eu tenho um outro componente fundamental, que é o CI oscilador, PWM, controle, MOSFET no primário. Esse circuito integrado que aparece para você, ele aqui é o cérebro da fonte chaveada. Por que ele é o cérebro? Porque, por exemplo, para esse transformador Chope funcionar, eu preciso que no primário dele haja uma tensão pulsante, tá? Sendo chaveada o tempo todo. Liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga uma chave. Como a gente vai fazer agora, eu tenho aqui um transformador Chope, que eu vou estar fazendo um teste. Eu tenho a entrada dele e a saída. Aí você observa que eu vou simular, ó, na prática agora eu vou simular o PWM, tá? O seu oscilador. O seu oscilador, o que ele faz? Ele controla a chave, a nossa chave aqui é um MOSFET. O que ele faz com a chave? Ele faz a chave fazer isso aqui, ó, ligar e desligar, ligar e desligar, tá? Milhares de vezes por fração de segundos. Então, o tempo que ele permanece ligado, liga e desliga, depende muito da saída de tensão. Você vai ver que em uma próxima aula, a gente vai estar falando do secundário. No momento é só primário. Observa, se você observar aqui, ó, na nossa placa, tá? O que nós temos aqui, ó? Nós temos uma linha, observa essa linha, onde é que ela passa. Ela passa no meio do transformador Chope, ó, tá passando no meio, ela vem aqui, tá? Passa no meio do transformador Chope, passa aqui e passa no meio do fotoacoplador. Dessa linha para cá, ó, o que eu tenho da linha para cá? Eu tenho todo o primário. Tá? Da linha para cá eu tenho exatamente o primário, né, da nossa fonte chaveada, exatamente aqui, ó. Todos os componentes que estão nessa maquete, eles estão exatamente no primário. A gente vai mencionar o secundário em uma próxima aula. Se você entender por partes, fica muito simples de você entender a fonte chaveada. Sem aquele monte de cálculo, como eu sempre falo, aquele monte de cálculo mirabolante, aquele monte de aula teórica, aquela coisa toda, que é uma chatice, sabe? Tem muita gente, é importante, mas às vezes tem curso que ele te mostra tanta teoria que você acaba desistindo de dar eletrônica, tá? Por tanta teoria. Ele tem que te dar um gostinho da prática, né? Tudo que eu tenho aqui está aqui, ó, exatamente tudo, ó. Eu vou mostrar, por exemplo, tudo que eu tenho aqui está na nossa maquete, ó. Entrada, você lembra que nós mencionamos a entrada? Está aqui, ó, entrada de alternado, que vem da rede. Tá vendo o fusível? Exatamente. Você está vendo aqui o varistor? Termistor, ó. Você está vendo o capacitor? Capacitor, bobina aqui. Isso aqui é o quê? Isso é o filtro de linha, composto, né, o filtro de linha. Todos esses componentes compostos pelo filtro de linha.
né? Filtro de linha aqui tem duas funções iniciais aqui, né? Nesse caso aqui, só para não entrar muito a fundo aqui, mas desviar ruído, evitar interferências, então vai acontecer através desse conjunto de componentes, tá? Aqui eu já tenho quem? Aqui, Giovanni, eu tenho a nossa ponte retificadora. Depois da ponte, o que eu tenho? Eu tenho o nosso capacitor de filtro, que é o primeiro. E depois dele, eu tenho um componente fundamental que está atrás da placa, que é o CI oscilador. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele aqui, ó. Ó, CI oscilador, lá atrás da placa, né? Ó, bem pequenininho, ó. Dá quase para ver a referência dele, ó. CI oscilador. Eu vou usar aqui um chicote, tá? Um chicote e uma tomada com lâmpada em série. Vou ligar isso aqui. Vou ligar no primário do transformador. Esse aqui é o primário do transformador. Vou usar um ladder, já vou usar diretamente aqui, ó. Lembrando, aqui eu estou aplicando alternada, tá? Não é uma tensão pulsante, vou estar aplicando alternada direto. Mas para simular, como se fosse a tensão já passando pelo capacitor. Ó, de um lado, tá? Deixa eu só fazer um teste. É exatamente aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma microchave que vai simular o nosso MOSFET. Está aqui, ó, microchave. Ó, a microchave aqui. Toma sempre cuidado com o choque. Isso aqui é muito legal porque ele é bem interativo, né? Ó, esse aqui vai ficar aqui. E esse aqui vai ficar exatamente aqui, ó. Se observa que eu vou simular o MOSFET, tá? Esse aqui é o primário. Primário, ó. Você vê que eu estou chaveando, ó. Eu estou chaveando. Mas, Giovanni, por que não está causando nenhum curto, um estouro, nem nada? Porque ali está aparecendo um curto, correto. Só que o MOSFET, tá? O MOSFET, diferente da chave aqui, ó. O MOSFET ele não vai causar um curto no primário do transformador, tá? Ele é um projeto apropriado para isso. Ele não vai causar um curto na hora que faz o chaveamento. Porque se ele causasse um curto, você concorda que se eu tenho um curto no primário, não vai surtir efeito no secundário, ou seja, não vai induzir tensão no secundário, tá? Ó, vamos imaginar que a gente está congelando, porque são milhares de vezes por fração de segundos. Então, vamos imaginar que a gente está congelando isso aqui para você entender. A gente está deixando aqui em câmera lenta, e muitas vezes câmera lenta, para você conseguir entender. Você nunca jamais vai alcançar a olho nu esse chaveamento, ele é muito rápido. Mas eu estou imaginando aqui ele lento, em câmera lenta, ó. Você está observando? Olha o pulso que está acontecendo agora. Agora observa. Você está vendo? Então você tem no seu oscilador o PWM, ou seja, modulação por largura de pulso. O que significa? Está falando, ó, pulso, né? Eu tenho um pulso. O que um pulso faz? Ele está falando de largura. Ó, modulação, né, por largura de pulso. Ou seja, o que eu tenho aqui? Tempo, né? Tempo. Por que, Giovanni? Largura de pulso. Imagina que na saída dessa fonte aqui, ó, imagina, na saída dela, ela tem que sair exatamente 12 volts. Só que ela está saindo 7 volts, mas é 12. O projeto é para 12 volts, ok? Imagina, o projeto é para 12 volts e o chaveamento está sendo feito. O circuito de feedback, a malha de feedback, ou seja, o circuito de controle de saída de tensão ali, eu tenho um circuito que eu vou mostrar, tá? Ele faz controle, porque o seu oscilador sozinho não é nada. Ele não consegue saber a tensão na saída. Ele continua fazendo chaveamento lá. Ó, ele está chaveando, né? Está chaveando. Ou seja, ele está usando o MOSFET. O MOSFET sozinho não faz nada. Você está vendo o meu dedo fazendo isso aqui, ó? Eu estou fazendo isso aqui com o meu dedo. Eu estou fazendo um pulso, eu estou criando um pulso aqui, ó. Eu estou criando aqui voluntariamente um movimento. Ó, um movimento. Só que quem faz isso é o seu oscilador, né, através do PWM. Então o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele não está sabendo a tensão de saída por enquanto. Vamos imaginar que ele está sem aqui a malha de feedback, ou seja, o circuito de controle de tensão de saída. É para simplificar. Então vamos imaginar que é 12 volts e está saindo só 7. O que ocorre? Ele continua chaveando, né? Ele não está sabendo de nada. Só que aqui existe um circuito que a gente vai falar dele, que é o circuito que faz controle. O circuito avisa para ele o seguinte, olha, lá na saída é para ter 12, só que só tem 7 volts. O que ele vai fazer? Ó? Ele vai tentar regularizar essa tensão. Ele vai tentar estabilizar essa tensão. Ele vai corrigir a tensão lá,
que é para ser 12, o projeto é feito para 12, só que tem 7 volts. O que ele vai fazer? Ele vai corrigir através de quem? Do PWM, ou seja, a malha de feedback, ou seja, o circuito de controle de tensão de saída, vai avisar para ele, ó, 7 volts lá, tem coisa errada. Aí o que ele vai fazer? Ele vai corrigir, porque ele é projetado para isso. Né? O meu dedo aqui é como se fosse o pulso aqui, ó. Né? Você vê que ele não está pulsando igual. Ó, uma hora ele pulsa assim, né? Ó, compassado. Outra hora ele pode estar pulsando assim. Essa mudança, ela vai refletir na tensão de saída. Simplesmente isso. Ela vai refletir na tensão de saída. Então, essa chave que eu fiz, aqui, ó, é o MOSFET. O meu dedo aqui, ó, o pulso, é o cérebro aqui, ó. Tá vindo de onde? Do CI oscilador. Ok? Agora, a tensão aqui na saída da fonte, como aqui, tanto faz, eu estou fazendo isso aqui, ele está gerando, ele está induzindo uma tensão no secundário do transformador. Né? Ele está gerando uma tensão no secundário aqui. Esse transformador ele tem primário e tem secundário. Ok? Então, quando eu estou fazendo isso, que a chave se desliga, gera um campo. Isso aqui é como se fosse um grande indutor. Então, ele gera um campo. E já deixo para você aqui uma tarefa de casa. Faz um estudo aí sobre os indutores. Né? Faz um estudo sobre os indutores. Então, por exemplo, eu estou fazendo o chaveamento aqui, tá vendo? No primário. As bobinas próximas aqui, tá? As bobinas próximas, lógico, depende da distância, depende da tensão aqui. Aqui é uma tensão pulsante. Elas vão ser induzidas, né, a produzir uma tensão sem contato físico. Ó, sem contato físico. Então, isso aqui é muito interessante na fonte chaveada. Agora, o que a gente faz? A gente estuda um pouquinho a fonte linear. Deixa eu desligar aqui, porque aqui pode ter 127 ou 220. Então é importante tomar todo esse cuidado. Essa aqui é uma fonte linear. Essa fonte, para funcionar, já não precisa, as antigas, dificilmente você pega elas, né? Mas pode ser que você encontre de vez em quando na bancada. Esse tipo de placa de potência é uma placa de potência, né? Uma fonte, só que ela é uma fonte linear. Essa aqui, ela é uma fonte chaveada. Ela exige que tenha um chaveamento, senão não funciona, né? Um MOSFET, e eu tenho aqui um circuito integrado, né, que é o seu oscilador. Nessa eu já não tenho. Por quê, Giovanni? Essa aqui, a tensão entra de um lado do transformador, nessa bobina, ó, ela entra de um lado, 220 volts, um exemplo, ou 127, e sai do outro lado rebaixada já, sem precisar de um chaveamento. Por quê? Porque ela é uma bobina baixadora, ou seja, ela pega 220, né, ela sai lá a tensão do projeto. Imagina que aqui saia 7 volts e 15 volts na saída, só um exemplo. Então ela já vai sair essa tensão, porém alternada. Ela entra alternada e sai alternada. Só que aqui você observa que ela já tem aqui os diodos, ó, que vão fazer a retificação. Ela vai pegar essa tensão de saída baixa, retificar, joga para um filtro, capacitor de filtro. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Capacitor de filtro está aqui. Ó. Olha a diferença, o projeto trabalha totalmente inverso. Né? A tensão entra aqui diretamente, posso colocar 220, baixa aqui e já vai direto no diodo. Aqui é diferente, não precisa baixar, ele vai no diodo, uma tensão alta, 220 já entra aqui 220. Ó, né? Entra uma tensão alta e ela continua saindo uma tensão alta. Né? Aqui vai filtrar, vai aumentar um pouquinho aqui porque o capacitor se carrega. Só que aqui o projeto é muito mais simples, né? Ó, projeto simples, entrou, rebaixou, ó, retificou, filtrou, passa por um regulador, pronto, já tenho 5 volts para o meu micro e 5 volts para o meu display. Pronto, essa é a linear que a gente vai trabalhar mais detalhadamente nela, tá? Inclusive na prática mesmo, fazendo as medições, etc. Prontinho. E te aconselho também a estudar a aula da medição dos componentes, ó. Bloco a bloco, tem que ser aquela aula de bloco a bloco. Eu não sei aí o teu conhecimento assim, em relação, porque a gente tem muitos alunos que estão vindo de outros cursos, de repente lá estava só na teoria, não estava fazendo prática. Então, aqui a gente vai medir tudo, medir a entrada, medir fusível, medir varistor, medir capacitor, tá, do filtro de linha, medir bobina, medir o termistor, medir os capacitores aqui, que também faz parte do filtro de linha, medir a ponte, capacitor eletrolítico. Quando você chega no CI oscilador, a medição aqui ela já pode ficar um pouquinho complexa, porque já depende de quê, Giovanni? Depende de você ter a referência aqui da pinagem. E como é que eu faço isso? É como se fosse uma identidade. Né? Você vai precisar dos dados da pinagem do componente, que pode mudar. Né? Você tem vários tipos de CI oscilador, depende do projeto. A gente tem o famoso CI oscilador chamado LNK, né? Tem as versões do LNK, você tem vários.
Então ali ele é muito mais comum, alguns já sabem medir o LNK. Então o componente eu preciso pegar a referência que está aqui em cima, jogar e descobrir no datasheet dele a pinagem, né? Vou descobrir a pinagem, pronto. Com a pinagem ali eu já consigo ali ter uma noção. A maioria você vai usar na escala de semicondutores, escala de diodo. E você consegue saber se está em curto ou não. O MOSFET é mais tranquilo. MOSFET também, vamos medir o MOSFET. E aqui a gente tem o transformador chope. É fácil de medir, Gilman? Também muito fácil. Ele tem um primário e tem um secundário. Geralmente aqui é mais continuidade. Lógico, como se trata de um transformador chope, você vai precisar de um indutímetro, né? Que é um instrumento, você pode medir na escala de resistência? Até pode, dá para ter uma noção se está bom ou não. Porém, se ele tiver alterado de alguma forma, que é bem difícil o transformador chope apresentar problema, mas apresenta, se ele tiver alterado de alguma forma, né, a gente consegue descobrir com o indutímetro, tá? Porque se trata, na verdade, de um indutor, ok? Aguardo você na nossa próxima videoaula. Um abraço, Deus abençoe.